SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Estamos ao vivo nos estúdios da TV Floripa para mais um Floripa em Foco para você. E bem-vindos, ao nosso Floripa em Foco. Hoje é com o SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Santa Catarina, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, no canal 4 da NET, aqui na TV Floripa. E também pela internet no www.tvfloripa.org.br. Você também pode acompanhar no site do SINT, que é www.sint-sc.org.br. Se você perder alguma coisa desse programa, Hoje, nosso convidado, que vai estar aqui conversando um pouquinho, nos pautando o que aconteceu durante a semana no processo da greve dos professores do Estado, é o professor Carlinhos. Bem-vindo, professor Carlinhos. Olá, tudo bem? Tudo. É a primeira vez que a gente vai conversar, Acho que eu não tinha conversado contigo ainda, Eu acho que uma vez. É? Uma vez. Ah, que bom. Quero que você sinta vontade, E aí, professor, Obrigado. Quais as novidades que nós temos? Nós tivemos reunião segunda-feira do Comando Estadual de Greve em Lages, porque essa greve ela já ultrapassou a greve de 2011 em termos de duração. Nós já estamos com 64 dias de greve e decorre desse período longo uma série de dificuldades para manter o percentual de greve, manter o ânimo das professoras, dos professores. Mas a greve continua, a gente diz que é uma greve de resistência, para manter os direitos que a gente tem hoje, do magistério. Então, nós tiramos uma série de atividades. Sexta-feira próxima, nós vamos fazer 3 atividades estadualizadas, uma em Joinville, uma em Florianópolis e uma em Chapecó, que aí todas as outras regionais... Isso agora é dia 29? Dia 29, sexta-feira, todas as regionais do estado vão se dirigir para essas três cidades e fazer um protesto lá, também junto, simultâneo, que nesse dia 29, as centrais sindicais de todo o Brasil, a CUT, a CTB, a Conlutas, todas vão estar organizando essa paralisação nacional na luta contra o projeto de terceirização, aquelas medidas provisórias que retiram direito do seguro-desemprego, da licença-saúde. Então, nós vamos participar desse dia 29. Tiramos também, no comando de greve, uma estratégia de, em todas as gerências de educação do Estado, nós vamos estar participando com uma forma de pressionar para que, já estamos fazendo isso há vários dias, para que o Estado não consiga implementar uma política que para nós é muito problemática, muito indigna, o sindicato e os trabalhadores, que é contratar substitutos para as professoras e os professores que estão em greve. Aliás, vocês tiveram agora foi uma liminar. Uma liminar, Exatamente. O Tribunal de Justiça acabou de conceder hoje essa liminar, então proibindo o governo do Estado, a Secretaria de Educação, de contratar profissionais temporários para substituir os efetivos, aliás, os grevistas em todo o Estado. Então, a nossa orientação que a gente já está dando, já está no site do sindicato, é que todas as nossas coordenações regionais peguem essa liminar, esse documento, e encaminhem as gerências de educação para apresentar lá nas gerências, para não ocorrer as contratações temporárias. Porque, na nossa avaliação, fere a lei federal, a lei de greve, que ninguém pode ser demitido, ninguém pode ser substituído, quando não é aquelas atividades essenciais, mantido aquele funcionamento, ninguém pode ser substituído. Então, nós conseguimos essa liminar, foi uma vitória importante, uma posição importante judiciária. Então, nós estamos com essa liminar a favor, então nós vamos implementar ela, porque você tem lá Dionísio Cirqueira, para chegar lá esse documento, o Tribunal de Justiça poder fiscalizar isso é complicado. Então, nós vamos fazer essa fiscalização e informar o governo que ele está proibido de executar essa atitude. E, professor, os professores continuam ocupando a LESC, continuam lá na... Nós discutimos também no comando de greve, à medida que uma decisão da Justiça de que nós não devemos... o Tribunal de Justiça também foi acionado pelo governo para questionar a legalidade da greve.
o Tribunal de Justiça decidiu que a greve é legal, entretanto condicionou a continuidade da greve a que nós não façamos atividades, pressão, mobilização próximos aos prédios públicos. Isso na prática é inviabilizar também a lei de greve. Claro. A lei de greve diz que eu posso ir lá no local de trabalho... Quer dizer, você pode ficar em casa então. A lei de greve diz que eu tenho que ir lá, eu tenho esse direito de ir lá convencer o meu outro par, o outro professor, para ele explicar para ele qual é a reivindicação, explicar para ele a importância dele participar da greve. O judiciário fez essa atitude de que nós não podemos estar a 200 metros. E dentro dessa... o nosso departamento jurídico vai tomar a posição, se dentro dela nós ainda não fomos oficialmente notificados, não chegou ainda na sede do sindicato. Então nós vamos, o jurídico vai analisar para saber se aqueles companheiros e companheiras que estão lá na Assembleia resistindo, é um espaço de resistência, de luta, se eles podem continuar lá ou não. Então os advogados vão analisar se quando nós formos notificados, se continua ou não, porque como é um elemento de resistência, um fato político importante lá, nós queremos que aqueles companheiros só sejam retirados mediante uma posição jurídica e também com uma posição política da categoria de apoio àquela atividade lá. Claro. E professor, o que aconteceu em Lages, na Gerês de Lages? Que um cargo comissionado chamou a polícia? Como é que foi isso? Porque a nossa coordenação regional lá e os grevistas estiveram lá para pressionar para não ocorrer já era na contratação de novos... Já era. Nós conseguimos evitar a contratação em Criciúma, em Florianópolis, em Joinville, em algumas regionais a gente conseguiu evitar. E Lages, na semana passada foi impedido a contratação, mas agora nessa semana o governo fez, a revelia fez. Então nossos professores estiveram lá, impediram, e como sempre alguns gerentes, alguns gestores acham que com a truculência, com a violência, com o autoritarismo vão poder fazer as coisas acontecerem. Então é um fato lamentável qualquer tipo de violência Claro. Dentro desse espaço público. E professor, a respeito do abaixo-assinado com os pais para a reposição de aulas, como é que vai ficar isso? Algumas regiões pensaram em encaminhar isso, Nós, qualquer apoio que vem com relação a apoio à continuidade, a resolver o problema da greve, nós tiramos no comando de greve também que nós vamos mandar um ofício, um pedido para todas as entidades, várias entidades importantes da sociedade, como a AB, a CDL, a Fiesc, a nossa bancada federal, que já estamos enviando documento para todos esses atores, que eles intermediem junto ao governo do Estado, solicitando a abertura de negociação. Esse é um fator. Então, tudo que vem para ajudar, os pais têm apoiado, a sociedade tem apoiado, mas nós estamos num momento da greve que é crucial, nós estamos há mais de 2 meses, os alunos estão sem aula, o calendário vai ficando apertado depois para a gente... Para reposição, para apresentar todo o conteúdo para os alunos. Então a gente está numa situação difícil, então a gente está apelando a toda a sociedade, as entidades para apoiar e a ter uma efetiva abertura da negociação, E o governo, como é que está se mostrando? Ainda está imparcial? O governo, nós encaminhamos depois da nossa Assembleia Estadual um documento colocando as reivindicações, a não retirada da regência, a não meritocracia, a flexibilização dos nossos contratos, nós encaminhamos, e o governo tem aquela posição de que não negocia enquanto a gente estiver em greve. Então a gente está buscando canais com a nossa confederação, a CNTE, nós estamos procurando para ver se... a gente está com a esperança que aconteça ainda essa semana algum chamado para a gente... Vocês têm alguma assembleia já marcada, alguma reunião? Não, nós temos, para segunda-feira que vem, nós temos uma nova reunião do comando de greves lá no município de Campos Novos, no meio oeste catarinense. Nós vamos nos reunir lá e a partir de lá, conforme for a sinalização que a gente tiver do governo, a gente vai marcar ou não uma assembleia estadual. E, professor, e a mobilização para segurar, como tu mesmo falasse, que é difícil, porque é uma categoria muito grande, o Estado também não é tão pequeno, Como é que está essa mobilização, para a continuidade da greve e a resistência dessa greve?
essa greve tem um fator diferente. Não tem um percentual alto, como tem em 2011. Mas quem entrou determinado a não perder direitos mesmo. Porque tem a ver com os seus 30 anos de vida profissional. Então, entrou determinado. Então, teve altos e baixos, né? Mas esse povo que está na greve está determinado. E por conta dessa contratação no lugar dos grevistas, mais escolas se indignaram e entraram em greve. Depois de 2 meses tem escola que entra de greve agora. Existiram profissionais, por exemplo, que apoiando o movimento, assumiram essas aulas e foram para a sala, conversaram com os alunos que o governo estava fazendo uma atitude equivocada e se retiraram depois das salas. Porque às vezes para o governo só interessa ter o aluno em sala. Imagina um profissional ser contratado no meio do ano por 20 dias, o que ele vai acrescentar no processo pedagógico para que ele contribui para aqueles alunos? A qualidade da educação, a continuidade da aula, enfim, não é uma mercadoria, né, professor? Não dá para encarar dessa forma, uma substituição temporária para pegar o conteúdo que o professor já iniciou, o que, né, seria iniciado, o que, enfim. E professor, assim, quais as perspectivas daqui para frente? Assim, nós temos, na última negociação, o governo sinalizou em revogar o decreto que impede a progressão dos professores na carreira, anistiar as faltas do ano de 2012 até agora o ano de 2015, nós temos faltas na ficha funcional por causa de participação em assembleia e em atividades do sindicato, visto que a legislação fala que essas não são faltas injustificadas, então o governo estabelece ela na ficha funcional como injustificada, fazendo com que os profissionais percam a sua progressão. A cada 3 anos ele tem uma progressão no seu vencimento na carreira. Então o governo tinha sinalizado com isso, tinha sinalizado 30 dias para a gente discutir o plano de carreiras aí como um todo. A divergência com o governo foi por conta dele não garantir a retirada de alguns direitos da carreira, como a regência de classe, né? Sim. Então, também não enviaria nenhum projeto para a Assembleia Legislativa durante esses 30 dias, ao contrário do que ele fez no início com a medida provisória dos ACTs. Então, essas propostas que o governo fez, ficou suspensa, a categoria rejeitou. Mas então, a partir disso, nós queremos que o governo se posicione, que não vai retirar direito, que não vai enviar para a Assembleia durante esses 30 dias, para a gente poder novamente discutir essa situação com a categoria, para poder dar um rumo para o movimento. Porque depois de 2 meses de greve, né, a gente já tem uma certa dificuldade. Então, a perspectiva agora é manter o movimento essa semana e na semana que vem a gente fazer um novo comando de greve para ir avaliar. As regionais participam, né, as regionais, para fazer uma avaliação. Para a gente fazer um balanço e uma avaliação do movimento para ver quais são as perspectivas, né, qual é o caminho que a gente pode vislumbrar. Professor, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos em seguida. E você continua assistindo a TV Floripa e o nosso Floripa em Foco, que nós voltamos logo em seguida. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! A água é muito importante. Se faltar água, o planeta vai ficar tudo dodói. Porque a gente tem que beber água, escovar o dente. A gente precisa ligar a torneira e pegar um pouquinho de água, lavar a boca e depois desligar a torneira para não pode gastar água. Né, José? Juntos nós vamos cuidar do planeta.
senão a água vai acabar. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Estamos de volta com o nosso Floripa em Foco, conversando aqui com o professor Carlinhos, né? Sobre o processo de como está a greve dos professores aqui no estado de Santa Catarina. Professor, mas dia 28, o que vai acontecer dia 28 aqui? Dia 28 é um dia nacional de mobilização da escola, da educação pública, dos trabalhadores na educação pública. Nós criamos uma campanha chamada #SOS Educação Pública. Então amanhã nós vamos fazer divulgação dessa marca em todo o território nacional. Nós temos 5 estados em greves no país: o Pará, São Paulo, Santa Catarina, Goiás e o Paraná, né? Nós temos esses 5 estados em greves. Então, além desse estado, todos os outros estados e alguns municípios vão estar vestindo preto para a gente se manifestar. Também em frente às escolas, nos monumentos, nós vamos estar em todas as praças divulgando essa hashtag, nessa marca, em defesa da educação pública, em defesa dos trabalhadores da educação pública, porque com essa história do ajuste fiscal, a gente sabe que a educação é um dos setores que é mais prejudicado. Então nós vamos nos manifestar para que a educação continue sendo prioridade. Nós estamos em greve pela valorização. A gente sabe que educação pública só vai melhorar junto com a valorização dos trabalhadores. Então nós, evidente que é defender SOS, a escola pública, porque a gente sabe que milhares de escolas públicas no Brasil não tem água e não tem luz, não tem saneamento. É uma realidade. As escolas não têm condições de infraestrutura didático-pedagógica. As escolas do Brasil, a maioria não tem laboratório, não tem biblioteca. Então nós estamos indo no século XXI, a gente entende a educação como uma política estruturante para o desenvolvimento do país. Né? E humano, né? E formação da pessoa, né? Claro. Então, essa campanha, amanhã todo mundo vestido de preto, e a gente convida também as pessoas a acessarem o site da CNTE ou do SINT e fazer a sua selfie, bater a foto com essa logomarca, né, da SOS Educação Pública, fazer a selfie e botar, compartilhar aí em todas as suas redes sociais para divulgar hashtag SOS Educação Pública. Educação Pública, porque é uma campanha que a gente sabe que 90% dos brasileiros estudam na educação pública. Sim. Apesar de ter tido o ensino privado, ter crescido um pouquinho, né? Mas mais de 90% dos jovens, adultos e crianças estão na escola, na educação pública, né? Então essa é uma campanha de mobilização que a gente vai fazer para defender a escola. Professor, e no Conselho Nacional das Entidades, assim, algum projeto de lei, alguma A gente pública? Também fez um debate sobre a nossa realidade profissional, porque com a lei do piso, em 2011 ela foi chancelada pelo Supremo Tribunal, muitos estados começaram a cumprir a lei do piso, mas destruíram os planos de carreira que esses estados tinham. Muitos municípios do Brasil não têm plano de carreira. A lei do piso dizia que o gestor tem que construir um plano de carreira. Então, aqui em Santa Catarina, houve uma destruição total do nosso plano de carreira. Ele já vinha sendo destruído. Então, com a implementação da lei do piso, foi destruído. O que a gente quer dizer com destruído? Que um profissional que tem ensino médio está ganhando a mesma coisa que um profissional que tem um ensino superior. Então, isso significa uma carreira que está sem perspectiva. Então, lá em Brasília, na semana passada, nós discutimos enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei que estabeleçam diretrizes nacionais de carreira. Por exemplo, quando uma rede municipal ou estadual tiver 10% de trabalhadores temporários, o gestor é obrigado a fazer
um concurso público de ingresso. As redes podem ter, para estimular os trabalhadores a ficarem, ter uma política de dedicação exclusiva. O trabalhador trabalhar só naquela rede municipal, só naquela rede estadual, não ter rede particular. E ser bem pago por isso. Ter, cumprindo, evidente, o piso salarial e repercutindo em toda a carreira. Nós achamos que essa questão entre o ensino médio e o nível superior tenha no mínimo 50%. Se o piso nacional é 2.000, o ensino superior começa, por exemplo, com 3.000. O jovem se formou. Para as universidades, escola e institutos são isso, não é? Ele já tem plano de carreiras com mais valorização. Então, nós temos que ter um plano de carreira valorizado na educação básica, que é para o profissional da educação básica não ir para a rede municipal, que paga melhor, ou para a rede federal, que paga melhor. Então, nós temos que ter uma carreira nacional, por isso, diretrizes nacionais, o Congresso tem que aprovar, para estimular. A mulher trabalha 25 anos e o homem 30 anos. Então, você começa com X, quando você ingressa, depois de 30 anos, você vai ter um aumento, por exemplo, de 60% nos teus 30 anos. Você, a cada 3 anos, você faz aperfeiçoamento, a sua formação continuada e você ganha, no seu vencimento básico, um aumento, por exemplo, de 4%. Sim. E seriam mais ou menos também equiparados aí os salários, como tu falasse. Exatamente. Tem uma outra que aí está no Plano Nacional de Educação, que lá na meta 17, são 20 metas, que diz que os trabalhadores da educação básica, no prazo de 3 anos, né, o Plano Nacional foi aprovado ano passado, os profissionais da educação básica, eles se igualem nos próximos 3 anos aos outros profissionais que têm a mesma formação. Por exemplo, eu tenho habilitação de pós-graduação. Na Secretaria da Saúde ou da Fazenda, o profissional tem remuneração 40% superior ao profissional da Secretaria de Educação. Nossa! O que o Plano Nacional apontou é que em 3 anos o governo tem que nos igualar. Claro, porque também não é justo, né? Vocês trabalham com um monte de crianças, 30, 40 crianças, quer dizer, é pós-graduado. E com a mesma formação. Com a mesma formação. Então, essa é uma perspectiva. Porque eu acho que até deveria ter uma certa insalubridade, eu acho, para o professor, viu? Só quem trabalha na biblioteca tem. Algumas escolas onde é comprovado a insalubridade, o governo é obrigado a pagar. Mas não tem nenhuma proteção, digamos, para o professor em sala, digamos, no sentido de que o cansaço, o estresse, a fadiga, porque... eu considero insalubridade não só os locais insalubres o tradicional, mas você ficar anos, 20, 30 anos em sala de aula. Aí é uma questão de condições de trabalho, não é de insalubridade nesse caso. Não, aí é condições. Você tem que ter ventilação, tem que ter ar-condicionado. Muitas escolas têm ar-condicionado, mas está lá no depósito porque não tem rede elétrica que comporte o aparelho de ar-condicionado. Então, você tem que ter, os ambientes têm que ser higienizados, tem que ter profissionais, né, para fazer essa higiene. Então, aí é questão de condições de trabalho, né, condições de ensino e condições de trabalho. Uma questão também que o plano, essas diretrizes de carreiras devem apontar para a gente chegar numa educação, num patamar superior, é o número de alunos por sala de aula. Quantos tem hoje, professor? Hoje a lei diz que no ensino médio, por exemplo, até 40 alunos. Algumas redes botam 45 no ensino médio. Essas diretrizes nós temos a proposta de que chegue a 30 no máximo. Porque às vezes a tua escola recebe uma visita de um consultor aí europeu, um professor inglês, né? O que eles olham? Eles olham a nossa escola pública, poxa, mas você com 40, 45, não tem condição. A qualidade acho que não deve ser. Nós queremos discutir também que a jornada máxima na educação básica, ela seja de 40 horas. Nós não podemos ter professor fazendo hora extra. Nós não podemos ter professor trabalhando 63 contratos. Nossa. Entende? Nós não podemos. Enquanto o Brasil tiver professores nessas condições, a educação ela não vai ter qualidade. E então
essas diretrizes elas são muito importantes, então nós devemos fazer em agosto uma plenária sindical em Brasília da Confederação para aprovar esse projeto de lei e também um novo piso salarial profissional nacional, aí amplo, não mais só aos docentes, aos professores, ao magistério, porque a educação, a escola, ela não é feita só de professor. Ela tem uma equipe de profissionais que dão suporte ao professor, ao ensino, que dão suporte à gestão da escola. Então, esses profissionais são técnicos multimeio didáticos, que cuidam do laboratório, que cuidam do data show, são profissionais especializados que dão suporte ao exercício do magistério, à sala de aula. Sim. Entende? Então, esses auxiliar de sala, auxiliar de laboratório, você vai no laboratório, o laboratório está todo preparado por um profissional para chegar o aluno e o professor e resolver. Então, esses profissionais também têm direito a um piso salarial, porque o atual piso do professor, ele não incorpora esses outros profissionais, que na maioria dos estados, eles estão, ou têm planos de carreira próprio, ou são junto com o magistério. Santa Catarina é um caso à parte que não está nenhuma coisa. E aí, no momento que se transforma em projeto de lei nacional, os estados têm que acatar. Municípios e estados têm que acatar. Professor, nós estamos chegando ao nosso final, né? Passou muito rápido. Dia, então, vamos repetir aí. Então, dia 28 é a campanha do hashtag SOS Educação Pública. E dia 29? A paralisação nacional em defesa dos direitos contra a terceirização e em defesa dos direitos de todos os trabalhadores. Aí aqui em Florianópolis tem a previsão de que o sistema de ônibus vai fazer paralisação, várias categorias vão fazer, nós temos várias categorias, os servidores da Prefeitura de Florianópolis de Mobilização, o magistério, tem várias categorias que vão aderir a essa paralisação nacional para mostrar para o governo federal e para o Congresso que a gente não quer pagar a conta. Os trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto do setor público, não pode pagar essa questão do ajuste fiscal. Evidente que a gente sabe que a crise não é tão aguda como alguns setores da sociedade querem dizer. Como está sendo desenhado, né? O Brasil produz tipo 1 milhão de barril de petróleo, continua produzindo o mesmo 1 milhão, só que está vendendo, antes vendia a $100, agora vende a $50 porque o preço do barril, e tanto é uma prova disso que o nível de emprego no Brasil continua pleno emprego, Santa Catarina é pleno emprego. Então a crise é uma coisa muito, de acordo com a posição do partido ou do setor, ele aumenta, né, e aí em função disso, muita coisa pode ser colocada, né, para as trabalhadoras e trabalhadores. Então, sexta-feira, dia 29, nós esperamos aqui no terminal de ônibus de Florianópolis haver uma grande panfletagem, né, para dialogar com a população, para ela ficar alerta que ela, junto com os trabalhadores, não podem pagar o preço para esse ajuste fiscal. Tá certo, professor. E nós vamos encerrando o nosso Floripa em Foco, né? Você pode acompanhar no nosso reprise mais tarde, acho que às 22h30, se não me falha a memória, né? O nosso Floripa em Foco agora. E continue assistindo a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.